A gente está deixando de alimentar a população brasileira para alimentar gado ou porco em outro continente. Esse sistema está todo errado. Para mim, o maior desafio é o nosso projeto de alimentação saudável, vencer esse projeto que gera morte. A morte do solo, da terra e da semente. Então a gente precisa trabalhar a semente crioula. A gente se ocupou muito em relação à semente transgênica, sabe? Agora a gente tem que mostrar a nossa semente, que tem uma qualidade muito melhor. Então, para mim, o nosso projeto é o melhor. A nossa semente tem mais qualidade e o nosso alimento é saudável. Num país que voltou para o mapa da fome, comida de verdade é pauta prioritária. Camponeses, agricultores urbanos, indígenas, quilombolas, mulheres agrofloresteiras, assentadas da reforma agrária, militantes pela agroecologia querem fortalecer na política institucional o Brasil que realmente alimenta e com comida boa os brasileiros. Conheça as candidaturas que combatem o agronegócio, o veneno, a fome e a carestia no nosso especial Eleições. Eu sou a Luma Prado e convido você a acompanhar mais um De Olho na Resistência. A gente está vivendo uma situação dramática no Brasil, de 60 milhões de pessoas com algum grau de falta de comida, que os técnicos chamam de insegurança alimentar. Isso tem vários graus, né? Vai desde as pessoas que precisam diminuir a qualidade dos alimentos, porque já não tem dinheiro para comprar aquilo que desejam. Aliás, as pesquisas dizem que só 4 em cada 10 brasileiros está conseguindo comprar aquilo que deseja. A maioria está fazendo trocas muitas vezes por alimentos de menor qualidade, menor valor nutritivo, e a gente tem 15 milhões de pessoas em insegurança alimentar grave, o que é fome braba mesmo. Esse cenário só pode ser explicado pelo modelo econômico adotado largamente no Brasil. Nós produzimos alimento até os anos 40, até o início da Segunda Guerra, sem fazer uso do pacote químico, do pacote tecnológico da chamada Revolução Verde, que de vez só tinha um nome. Então é muito importante dizer o seguinte, olha, né, a justificativa socioeconômica e política da Revolução Verde, do pacote tecnológico, era aumentar a produtividade para combater a fome. O Brasil tem 33 milhões de pessoas com fome, sendo um dos maiores exportadores de proteína animal e o maior exportador, nesse ano passado, de grãos do mundo. Portanto, a fome não é um problema de falta de produtividade e falta de alimento, é um projeto político e social. Né? É um problema de ordem político e socioeconômica. O agronegócio não só não alimenta, como mata. Isso é um crime. Tanto a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tanto a Constituição Brasileira dizem que acesso à água e à comida é direito das pessoas. Água e comida não deveria ser mercadoria. É criminoso a gente ter gente passando fome porque não tem dinheiro, né? Então estamos de acordo. Para superar a fome no Brasil, temos que combater o agronegócio. E mais, os agrotóxicos também são inimigos. Milhares de abelhas morrem porque o veneno são jogados nas plantações de soja e o entorno, a agricultura familiar, vai se prejudicando, entendeu? As comunidades que têm em torno aqui da plantação de soja já sofrem com respiração, problema de pele, irritações, famílias indígenas inteiras acontecendo isso, né? Então, a gente não quer isso. A gente quer ser um candidato para defender a Amazônia. E a gente quer, junto com isso, trazer que a juventude faça isso, que a juventude também tenha essa ideia de esperança, né? A gente quer fortalecer movimentos indígenas, associações, para que possa ajudar o mundo. Essa é a ideia. Queremos ajudar o mundo. Para enfrentar o agronegócio e o veneno, se levantam povos indígenas, integrantes de comunidades tradicionais, movimentos sociais e outras candidaturas comprometidas com a alimentação saudável.
Mais do que uma produção saudável de alimentos, nós estamos numa luta intensa para reduzir o uso de agrotóxicos no Brasil, porque queremos uma comida saudável, uma comida de verdade no campo e na cidade. Nós não queremos mais a contaminação e o envenenamento dos rios, dos solos, das florestas, da nossa biodiversidade. A sociedade civil também está nessa luta. Nos últimos 5 anos, acho que avançou bastante, né? Foi além dessas entidades e desses movimentos, né, a preocupação com relação ao veneno que vem no alimento. Então, hoje, vários setores da sociedade, no meio urbano, estão preocupados também com os impactos dos agrotóxicos, em especial para a saúde. Então, acho que nós temos boa perspectiva. E agora, para conseguir fazer com que isso se torne política pública, depende, então, de organização e mobilização desses setores que hoje, entendeu, são parceiros nessa estratégia da agroecologia. Alcançar um Brasil sem veneno passa obrigatoriamente por fortalecer políticas públicas de redução do uso de agrotóxicos, transição agroecológica e incentivo à produção camponesa e tradicional. Essa é uma das constatações do projeto Brasil Sem Veneno, uma parceria entre De Olho nos Ruralistas e o Joio Trigo, que identificou 542 iniciativas de combate aos agrotóxicos em todo o Brasil. São centenas de ações com diferentes estratégias que partem de movimentos sociais, grupos de comunicação, ações educativas, pesquisas acadêmicas e iniciativas legislativas. Em meio a essa diversidade, há uma perspectiva em comum: a urgência de criar pontes entre campo e cidade para reverter a agenda de retrocessos movida por Jair Bolsonaro e pela bancada ruralista no Congresso. Não deixe de conferir as reportagens que já estão no ar e as que ainda vão entrar. As candidaturas por comida de verdade retratadas neste vídeo estão alinhadas para trabalhar por um Brasil sem veneno. Várias delas assinaram a Carta Compromisso proposta pela ANA, a Articulação Nacional de Agroecologia. Mais do que assinar e publicar uma carta, é o nosso compromisso no parlamento de seguir lutando para a redução dos agrotóxicos, para uma política de fortalecimento para a transição agroecológica e para fomentar, apoiar práticas agroecológicas. Para barrar o veneno, muito já vem sendo feito na articulação entre movimentos sociais, o Congresso e as assembleias. A bancada ruralista conseguiu pressionar e votaram o projeto do veneno. Mas depois, evidentemente, que a mobilização, com toda a mobilização que foi feita, de forma muito bem articulada, a Câmara, Senado, com esses movimentos, aí ampliando mais ainda, né, aí mobilizando os setores dos artistas, enfim, fez com que segurasse que não colocasse em votação no Senado, que parasse lá no Senado por enquanto. E não só esse projeto, como também outros que também têm alguma relação, de certa forma, né? De licenciamento ambiental, né? A Lei Geral do Licenciamento Ambiental também está nessa toada. Outra estratégia, ainda tímida, que vem sendo adotada é restringir o uso de agrotóxicos. 34% desses novos princípios ativos trazidos ao Brasil pelo governo Bolsonaro são banidos na União Europeia. A BASF, a Bayer e a Syngenta vendem aqui o que elas não vendem na Alemanha, né? Então, primeira coisa, banir os banidos. A taxação dos venenos é uma medida que está no horizonte. É aético, injusto do ponto de vista tributário, e é inconstitucional do ponto de vista da seletividade tributária você ter isenção de IPI, PIS, COFINS e ICMS para agrotóxico. Por quê? Porque o princípio da seletividade tributária diz que você tem que isentar aquilo que você quer estimular, não se deveria estimular veneno. Outra alternativa é a regulação ambiental. O Ceará foi o único estado do país até agora a sancionar uma lei que proíbe a pulverização aérea de veneno. A Lei Zé Maria do Tomé, ela, além de uma homenagem a um mártir fundamental da luta contra a chuva de veneno, ela é uma inovação no sentido de dizer o seguinte: olha, não se podia fazer agricultura sem avião. Se pode fazer agricultura sem avião. Nossos antepassados fizeram isso. O avião não existia, né, há 4 décadas atrás, e, portanto, é possível fazer agricultura, né? Agora, obviamente, a gente tem que pensar essa regulação para pensar o seguinte: quais são, aí o quarto ponto, a transição agroecológica. Para saber mais da lei e também da militância de Zé Maria do Tomé, leia a matéria de Nancy Piteucou para este observatório.
As candidaturas que defendem comida boa defendem também a titulação e demarcação de territórios indígenas, quilombolas e de comunidades tradicionais. Uma vez que enraizados em seus territórios, povos originários, quilombolas, camponeses desenvolvem práticas milenares de manejo agrícola, agroextrativista, florestal que sustentam as florestas de pé e a comida boa no prato. A transição agroecológica está no horizonte dessas candidaturas. A nossa resistência está nessa prática do fazer agroecologia, na organização política dos agricultores e agricultoras nos movimentos sociais. O financiamento é um dos nós para o avanço da agroecologia. O agronegócio ele conta com uma parceria do poder público que o campesinato nunca contou. Para enfrentar o financiamento do agronegócio, serão necessárias políticas públicas. O incentivo aos modelos agroflorestais como política pública. Ao invés de financiar o agronegócio, a monocultura, o pacote tecnológico da agricultura, que só destrói a biodiversidade, não gera renda e riqueza, não gera emprego, a gente defende isso como política pública. Já está mais do que provado que é possível produzir e preservar ao mesmo tempo, gerar renda e riqueza e colocar comida boa na mesa do povo brasileiro. E por isso é tão importante criar mecanismos de financiamento do Estado para garantir que isso aqui se torne uma realidade para mais gente. As políticas públicas são ainda fundamentais para atacar outros problemas. Nós só vamos enfrentar, entendeu? Talvez esses 3 grandes problemas que a gente tem nesse momento da ordem, podemos dizer, de ordem econômica: fome, desemprego e a inflação, né, dos preços dos alimentos, se a gente retomar as políticas de apoio à agricultura familiar e distribuição de terra. Com a retomada dessas políticas, Nilton Tato acredita que haverá um fortalecimento da perspectiva agroecológica e, quem sabe, até o agronegócio coloque um freio no uso intensivo dos agrotóxicos, já que também há uma corrente do próprio agronegócio que já está ciente, né, de que pode perder mercado logo aí na frente, se continuar com cada vez mais aumentando o uso dos agrotóxicos. Então, acho que isso joga, de certa forma, a favor da perspectiva agroecológica, porque também o agronegócio, que não vai acabar, entendeu, de uma hora para outra, tá? Mas eles também sabem que para poder se manter precisam também rever a forma como produzem, entendeu, essas mercadorias. Para os candidatos, também importará reorganizar a distribuição para favorecer o consumo de alimentos saudáveis, livres de transgênicos e agrotóxicos. A gente quer fortalecer com o nosso mandato a luta pela reforma agrária no estado de São Paulo e também a gente quer fortalecer as propostas que são os circuitos curtos de comercialização no estilo CSA e também as feiras agroecológicas populares, financiando através do mandato, de emendas parlamentares, de políticas públicas e de leis que incentivem esses modelos de produção e consumo, que incentivem essas iniciativas e que garantam, então, renda e riqueza, garantam a produção de comida boa e acesso a uma alimentação saudável. Sendo que o foco está na questão agrária. A agricultura urbana não vai resolver todos os problemas da fome, né? E não pode ser usada como uma desculpa para a gente tirar o foco das questões agrárias. Confira as candidaturas comprometidas com a agroecologia no site da ANA. Já são mais de 200 em 21 estados. Antes de votar, consulte também os nossos mapas das candidaturas dos povos do campo. Neles você encontrará candidatos indígenas, quilombolas e camponeses que fomentam a soberania alimentar e lutam contra a fome. Na próxima semana, continuamos o especial Eleições do De Olho na Resistência com as candidaturas de ambientalistas. A solução, tanto para a gente ter comida boa, tanto para a gente ter floresta em pé, é a mesma. É regeneração ambiental, agricultura regenerativa, agroecologia, cuidar das nascentes, trazer a biodiversidade de volta e tudo isso. Não eleger Bolsonaro é um ponto de partida. O mais urgente é a eleição do Lula, né, como presidente, e eleger uma boa bancada que tenha consciência de que nós precisamos enfrentar o modelo de agricultura na perspectiva, na construção
da perspectiva da agroecologia. E que tal o bolo ser dividido para todos? Eu, como mulher negra, agricultora, às vezes a pessoa foca o debate, mas eu estou preparada para dividir bolo no estado de São Paulo. Então, os ruralistas têm que... Eles sempre dividiram o bolo sozinho, né? E para nós só migalha sobrou. Então, nós vamos fazer uma inversão disso, né? Porque o campo, a agricultura familiar, se receber investimento, São Paulo vai dar uma fartura assim, enorme. Nessa lida camponesa muita coisa aconteceu. Trabalhando com veneno muita gente sertaneja com certeza já morreu. Com semente envenenada e também modificada o câncer apareceu. É a ganância de novo que escraviza nosso povo, a saúde faleceu. De olho na comida, de olho na resistência, de olho nos ruralistas. Uma outra alternativa e só encontrei essa daqui. Só na agroecologia, soberana produção, que garante alimento livre destes tais tormentos pra nossa população. A semente que eu semeio traz saúde à nação. Sendo da agroecologia, a natureza põe tuas mãos.